Você já sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático? Como se sua mente estivesse sempre preocupada com o que pode dar errado amanhã ou remoendo algo que aconteceu ontem? Essa sensação de estar preso em um ciclo interminável de preocupação e arrependimento é mais comum do que você imagina. Mas o que você talvez não saiba é que há uma saída, e os antigos filósofos estoicos descobriram esse segredo há mais de 2000 anos. Eles entenderam que o verdadeiro poder não está em mudar o que acontece ao nosso redor, mas em como reagimos a isso. E hoje, você vai descobrir como aplicar essa sabedoria na sua vida para finalmente encontrar paz e liberdade, mesmo em tempos difíceis. Nosso cérebro foi programado para sobreviver, não para ser feliz. Essa é uma verdade dura de encarar, mas é exatamente o que explica por que é tão difícil viver no presente. A mente humana evoluiu para identificar ameaças e perigos, sempre se antecipando ao pior cenário possível. Esse mecanismo foi útil para nossos ancestrais, que precisavam se proteger de predadores e outros perigos físicos. Mas no mundo moderno, ele nos torna prisioneiros de nossas próprias preocupações. Hoje, o predador não é mais um animal selvagem, é o medo de perder o emprego, a preocupação com o futuro financeiro, a ansiedade sobre o que os outros pensam de nós. Sua mente está constantemente oscilando entre o passado e o futuro, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram, ou remoendo situações que já passaram e que você não pode mais mudar. Esse ciclo interminável de preocupação e arrependimento cria um estado de tensão constante, que drena sua energia e rouba sua paz interior. Mas o estoicismo oferece uma solução poderosa para isso. Marco Aurélio, um dos mais importantes filósofos estoicos e também imperador de Roma, escreveu em seu diário pessoal: "Você poderia deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa." Essa frase é um reflexo do conceito de memento mori, a lembrança constante da morte, não como algo mórbido, mas como um lembrete para valorizar o momento presente. Quando você entende que sua vida é finita, cada momento ganha um valor extraordinário. Os estoicos acreditavam que viver o presente é a única forma de encontrar paz, porque o passado não pode ser mudado e o futuro está fora do nosso controle. Epicteto, outro grande filósofo estoico, ensinava a famosa dicotomia do controle. Existe o que você pode controlar: suas ações, suas palavras, sua atitude. E existe o que você não pode controlar: a opinião dos outros, as circunstâncias externas, o clima, a saúde. O segredo para viver em paz, segundo os estoicos, é focar somente no que está sob seu controle e aceitar com serenidade o que não está. Agora que você entende o que o estoicismo ensina sobre viver o presente, vamos para a parte prática. Como você pode aplicar esses princípios na sua vida diária para realmente sentir essa transformação? A primeira ferramenta estoica que você pode usar é a respiração consciente. Quando sua mente estiver acelerada, cheia de pensamentos sobre o que pode dar errado amanhã ou o que você deveria ter feito ontem, pare. Inspire profundamente por 4 segundos. Segure a respiração por 4 segundos. Depois, solte o ar lentamente por mais 4 segundos. Esse ciclo simples, chamado de respiração quadrada, acalma o sistema nervoso e traz sua mente de volta para o momento presente. Os estoicos praticavam esse tipo de controle respiratório para manter a clareza mental em meio a batalhas e crises políticas. E você pode usar essa técnica para se acalmar em qualquer situação, antes de uma apresentação importante, durante uma discussão ou até mesmo enquanto está tentando dormir. A segunda ferramenta é o diário estoico. Marco Aurélio escreveu todos os dias em seu diário para refletir sobre suas ações, seus pensamentos e suas emoções. Ele usava esse momento para se reconectar com o presente e alinhar suas ações aos seus valores. Você pode fazer o mesmo.
Antes de dormir, pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Depois, escreva 3 coisas que você poderia ter feito melhor. Esse simples hábito cria um senso de clareza mental e te ajuda a se concentrar no que realmente importa. Ao escrever, você força sua mente a sair da confusão dos pensamentos e traz sua atenção para o que está ao seu alcance. Com o tempo, você vai perceber que sua mente se torna mais organizada, menos ansiosa e mais focada no que está sob seu controle. A terceira ferramenta prática é a separação de controle. Quando você estiver preocupado ou ansioso, pegue um papel e faça 2 colunas. De um lado, escreva tudo o que está sob seu controle: suas ações, suas decisões, sua atitude. Do outro lado, escreva o que está fora do seu controle: a reação das outras pessoas, o comportamento dos outros, o futuro. Agora, concentre-se apenas na primeira coluna. Por exemplo, se você está preocupado com o que os outros vão pensar sobre você, lembre-se de que a opinião deles não está sob seu controle. Mas sua atitude diante dessa opinião, isso sim está. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, sua mente fica mais leve. Os estoicos acreditavam que essa simples separação de controle é o caminho para a liberdade emocional. Outro conceito poderoso do estoicismo é a visualização negativa. Sêneca sugeria que devemos imaginar, de forma consciente, os piores cenários possíveis, não para atrair coisas ruins, mas para nos preparar mentalmente para qualquer resultado. Quando você visualiza calmamente uma perda, um fracasso ou um momento difícil, você treina sua mente para reagir com serenidade caso algo parecido aconteça. Ao invés de ser pego de surpresa, você desenvolve um senso de controle emocional, porque já antecipou o cenário mentalmente. Isso reduz o impacto emocional dos desafios e te permite responder com clareza e racionalidade. Os estoicos também praticavam a indiferença voluntária. Isso não significa ser frio ou distante, mas aprender a não se apegar emocionalmente a coisas que você não controla. Epicteto ensinava que devemos tratar tudo que está fora do nosso controle como indiferente. O elogio dos outros, o sucesso financeiro, a aprovação social, tudo isso é externo. Se você baseia sua felicidade em algo externo, você sempre estará vulnerável. Mas se você constrói sua paz interior baseada na sua atitude e nas suas ações, você se torna emocionalmente inabalável. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados pela vida porque estamos tentando controlar o incontrolável. Queremos que as pessoas nos entendam, que o mercado de trabalho nos valorize, que os relacionamentos fluam sem conflitos. Mas a verdade é que a maior parte dessas coisas está fora do nosso controle. Os estoicos ensinam que é inútil lutar contra o que não podemos mudar. O sofrimento surge exatamente dessa resistência à realidade. Quando você aceita que algumas coisas estão além do seu poder, você libera uma energia mental incrível, que antes era desperdiçada em preocupação e frustração. Imagine que você está preso em um engarrafamento. Você pode se irritar, buzinar, reclamar do trânsito, mas nada disso vai fazer os carros andarem mais rápido. O que está sob seu controle? A sua atitude. Você pode usar esse tempo para ouvir um audiolivro, para refletir sobre o seu dia ou simplesmente para respirar com calma. Esse é o poder da separação de controle em ação. Você não muda o trânsito, mas muda como você reage a ele. E isso muda tudo. Outro aspecto poderoso do estoicismo é a prática da tolerância estoica. Epicteto dizia: aprenda a aceitar insultos e críticas como ruídos externos, sem deixar que afetem sua paz interior. No mundo moderno, onde estamos constantemente expostos a opiniões nas redes sociais, isso é mais importante do que nunca. Você não pode controlar o que as pessoas dizem sobre você, mas pode controlar como reage a isso. Quando você desenvolve a capacidade de ignorar o que não tem valor,
você se torna emocionalmente inabalável. A vida é imprevisível. Você pode perder o emprego de um dia para o outro, alguém que você ama pode partir, uma oportunidade pode se fechar. Os estoicos ensinavam que o destino é como um rio, você pode tentar lutar contra a corrente, mas vai se esgotar rapidamente. Ou você pode aprender a nadar com o fluxo, aceitando as mudanças como parte natural da vida. Essa aceitação não é passividade, é inteligência emocional em ação. Quando você para de lutar contra o que é inevitável, você ganha clareza para tomar decisões melhores. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Muitas vezes, o medo do fracasso nos paralisa. Ficamos presos na inércia porque temos medo de errar. Mas os estoicos ensinavam que o erro é parte essencial do aprendizado. Quando você para de ver o fracasso como algo negativo e começa a vê-lo como uma oportunidade de crescimento, você se liberta. A prática do estoicismo também ajuda a desenvolver a resiliência emocional. Imagine um soldado estoico em um campo de batalha. Ele sabe que não pode controlar o resultado da guerra, mas pode controlar sua coragem, sua disciplina e sua postura diante do perigo. Essa resiliência é construída através da repetição de pequenas escolhas diárias. Quando você pratica o autocontrole diante de pequenos desafios, você fortalece sua capacidade de enfrentar os grandes. O filósofo estoico Musônio Rufo ensinava que devemos nos preparar para o desconforto. Em tempos de paz e estabilidade, devemos nos expor a pequenas doses de desconforto para fortalecer nossa mente. Isso pode ser algo simples, como tomar um banho frio, fazer jejum por algumas horas ou dormir em um colchão mais duro. Quando você treina sua mente e seu corpo para lidar com o desconforto, você se torna menos vulnerável aos desafios inesperados da vida. Outro conceito estoico importante é a ideia de que você é responsável pelas suas emoções. Marco Aurélio dizia: "Se você está sofrendo, é porque escolheu sofrer." Isso pode parecer duro à primeira vista, mas é libertador. Significa que você tem o poder de mudar sua percepção sobre as situações. Se alguém te ofendeu, você pode escolher se sentir magoado ou pode escolher ignorar. Se algo deu errado, você pode escolher ficar frustrado ou pode escolher aceitar e aprender com isso. Os estoicos também valorizavam a prática da meditação estoica. Mas essa meditação não é sobre esvaziar a mente, é sobre organizar os pensamentos. Antes de dormir, os estoicos revisavam mentalmente o dia que passou, o que fizeram bem, o que poderiam ter feito melhor, como poderiam ter reagido de forma mais sábia. Essa prática cria uma autoconsciência profunda, que permite corrigir erros e crescer continuamente. Sêneca dizia que não é a morte que devemos temer, mas o medo de viver. O medo é o que nos impede de agir, de correr riscos, de viver com autenticidade. O estoicismo nos ensina a enfrentar o medo com racionalidade. Quando você encara o medo de frente, ele perde o poder sobre você. E quando você para de temer o fracasso, você começa a viver com coragem. Outro conceito estoico poderoso é o desapego voluntário. Os estoicos praticavam o exercício de imaginar a perda das coisas que valorizavam, não para atraí-las, mas para se prepararem emocionalmente caso isso acontecesse. Quando você treina sua mente para aceitar a possibilidade da perda, você se liberta da dependência emocional em relação a essas coisas. Isso não significa que você não deve valorizar o que tem, significa que você deve estar preparado para seguir em frente caso perca. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Isso significa que as palavras, ações e opiniões dos outros só têm poder sobre você se você der esse poder a elas. Quando você aprende a não reagir emocionalmente a insultos ou críticas, você se torna imune ao veneno emocional dos outros. O estoicismo também ensina a importância de agir com virtude. Para os estoicos,
O maior bem que um ser humano pode alcançar é viver de acordo com a virtude, ou seja, com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando você age com virtude, você fortalece sua autoestima, sua confiança e sua clareza interior. Outro ensinamento fundamental é o conceito de que nada é bom ou ruim em si mesmo, tudo depende da interpretação que damos aos eventos. Se algo inesperado acontece, você pode interpretar isso como um fracasso ou como uma oportunidade para aprender algo novo. Essa mudança de perspectiva transforma desafios em degraus para o crescimento. O filósofo Epicteto dizia: a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de que algumas coisas estão sob seu controle e outras não. Quando você entende e aplica isso na prática, você experimenta um nível profundo de liberdade emocional. Você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e começa a investir essa energia em construir uma vida de propósito e clareza. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, pestes e o peso de comandar um dos maiores impérios da história. Mesmo assim, ele encontrou paz no momento presente. Ele entendia que não podia controlar o destino, mas podia controlar como reagia a ele. Agora é a sua vez. Respire. Aceite o que você não pode mudar. Responda com sabedoria. O momento presente é tudo o que você tem, é o suficiente. A mente humana tem uma tendência natural de buscar segurança em certezas. Queremos respostas rápidas, garantias de que tudo vai dar certo, controle sobre o futuro. Mas a vida não funciona assim. Os estoicos nos ensinam que a incerteza é uma constante da existência e que tentar eliminá-la é uma batalha perdida. Em vez de buscar certezas, os estoicos nos convidam a cultivar a confiança na nossa própria capacidade de lidar com o desconhecido. Quando você aprende a confiar em si mesmo, você deixa de precisar que o mundo externo esteja sob controle. O filósofo Sêneca dizia que o maior obstáculo para viver é a expectativa do amanhã. Muitas vezes, ficamos presos no ciclo de quando eu conseguir aquilo, serei feliz. Quando eu tiver um emprego melhor, quando eu encontrar o parceiro perfeito, quando eu ganhar mais dinheiro. Mas essa mentalidade nos coloca em uma posição de espera constante. Os agastóicos ensinam que a felicidade está disponível agora, no momento presente, desde que você aprenda a valorizar o que já tem. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se você recebe uma crítica, ela só vai te ferir se você acreditar que ela é verdadeira, ou se você der valor à opinião da pessoa que a fez. Mas você tem o poder de escolher como interpretar cada situação. Quando você para de atribuir significados negativos aos eventos, você se liberta emocionalmente. Outro ensinamento poderoso dos estoicos é o conceito de amor fati, o amor ao destino. Nietzsche mais tarde resgataria essa ideia, dizendo que devemos não apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece. Mesmo os eventos dolorosos, as perdas, os fracassos, tudo isso é parte do caminho que está moldando quem você é. Quando você aprende a amar o seu destino, você para de resistir à vida e começa a fluir com ela. A prática do desapego emocional é um dos pilares centrais do estoicismo. Os estoicos não ensinavam a rejeitar os sentimentos, eles ensinavam a não se deixar dominar por eles. Se você está triste, permita-se sentir a tristeza, mas não se entregue a ela. Se você está com raiva, reconheça a raiva, mas não haja de maneira impulsiva. Os estoicos nos ensinam que a emoção é uma informação, não uma ordem. Você pode sentir sem se deixar controlar. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem de dentro. Isso significa que você não encontrará paz em bens materiais, em status ou em relacionamentos. A verdadeira paz só pode ser encontrada na sua própria mente, na maneira como você interpreta o mundo. Quando você cultiva uma mentalidade estoica, você se torna um porto seguro em meio às tempestades da vida.
Os agastóicos também ensinavam que o tempo é o nosso bem mais precioso. Sêneca dizia que não perdemos tempo, nos deixamos ser roubados por ele. O tempo gasto em preocupações, ressentimentos ou distrações é tempo que você nunca vai recuperar. Por isso, os estoicos nos convidam a viver cada dia como se fosse o último, não de forma desesperada, mas de forma consciente e intencional. Epicteto dizia que devemos viver de acordo com a natureza. Isso significa que devemos alinhar nossas ações com os princípios naturais da vida, aceitando o ciclo de crescimento e perda, entendendo que o sofrimento faz parte do processo e cultivando uma postura de humildade diante da existência. Quando você vive de acordo com a natureza, você para de lutar contra o inevitável e começa a viver em harmonia com o fluxo da vida. A prática da gratidão também é um ensinamento essencial do estoicismo. Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário sobre as coisas pelas quais era grato mesmo, em meio a guerras e crises. Ele entendia que a gratidão é uma ferramenta poderosa para mudar o foco mental. Quando você foca no que tem, em vez de no que falta, você fortalece sua paz interior. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza é ter pouco desejo. O consumismo moderno nos ensina que a felicidade está em acumular mais dinheiro, mais status, mais bens materiais. Mas os estoicos ensinam o oposto. A felicidade está em precisar de menos. Quando você aprende a ser satisfeito com o que tem, você descobre uma liberdade que o dinheiro jamais pode comprar. Outro conceito importante é o da autossuficiência emocional. Os estoicos acreditavam que ninguém deveria ser emocionalmente dependente de outra pessoa para ser feliz. Claro, relacionamentos são importantes, mas a sua paz interior não pode depender das ações ou sentimentos de outra pessoa. Quando você aprende a ser completo por si mesmo, você entra nos relacionamentos com leveza, sem medo ou carência. Os estoicos também ensinavam que devemos encarar o sofrimento como um professor. Epicteto dizia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando você para de ver o sofrimento como um castigo e começa a vê-lo como uma oportunidade de crescimento, você desenvolve uma força emocional que o mundo não pode abalar. A ideia de que o momento presente é tudo o que temos é um dos pilares centrais do estoicismo. O passado já aconteceu e não pode ser mudado. O futuro é incerto e não pode ser controlado. Tudo o que você realmente tem é o agora, e é nele que você deve focar sua energia e sua atenção. Os estoicos também nos ensinam a valorizar o silêncio. Em um mundo cheio de ruído e distração, a capacidade de ficar em silêncio e ouvir sua própria mente é uma habilidade rara. Marco Aurélio passava horas sozinho, em reflexão, porque entendia que a verdadeira clareza vem do silêncio interior. A prática da compaixão também é um valor estoico. Os estoicos acreditavam que devemos tratar os outros com justiça e bondade, mesmo quando somos tratados com hostilidade. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como quem te feriu. Quando você responde ao ódio com calma, você desarma o conflito e mantém sua paz interior. Epicteto dizia que nunca devemos nos vangloriar de nossas conquistas. O ego é um inimigo invisível que nos afasta da paz. Quando você age sem buscar reconhecimento ou aprovação externa, você desenvolve uma confiança genuína que não depende de aplausos. Os estoicos também praticavam a renúncia voluntária. Eles acreditavam que, para se tornar mais forte, você precisa se privar intencionalmente de conforto de vez em quando. Jejuar, tomar um banho frio ou dormir no chão são formas de fortalecer a mente e o corpo contra as adversidades inesperadas da vida. A prática da moderação também é um valor estoico essencial. Os estoicos acreditavam que devemos evitar os extremos, tanto o excesso quanto a escassez. Quando você desenvolve o equilíbrio em sua vida,
você fortalece sua capacidade de enfrentar qualquer situação com serenidade. Os estoicos também nos ensinam que a verdadeira liberdade está em dominar a própria mente. Quando você para de ser escravo das suas emoções, dos seus impulsos e das opiniões dos outros, você descobre uma liberdade que nada externo pode tirar de você. Agora, antes de encerrar, quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar a vida de uma nova forma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o motivo pelo qual essa pessoa vai encontrar mais paz e clareza na vida. E claro, deixe nos comentários o que você achou. Eu quero muito saber a sua opinião. A sua jornada estoica começa agora. Vamos juntos!